é importante a gente dizer da relevância da gente discutir aqui nessa casa a necessidade urgente de descongelar, de reverter os efeitos da Lei 173 na carreira do conjunto dos servidores públicos dos 3 níveis do nosso país, federal, estadual, municipal e de todo o nosso país. A Lei 173, ela tem as marcas das políticas de destruição do serviço público. A gente não pode imaginar a destruição e o ataque ao serviço público sem, primeiramente, atacar aqueles e aquelas que garantem a efetivação dos serviços públicos, que são os servidores públicos. Então, antes de atacar o conjunto da população com a retirada de direitos fundamentais, se ataca quem garante na ponta a implementação desses direitos, que são os serviços públicos. Essa é a natureza do serviço público. Não é para gerar lucro. O serviço público ele funciona com a lógica da garantia de direitos fundamentais. E é isso que vem sendo atacado nos últimos anos, em especial no nosso país. E a LC, a Lei Complementar 173, ela traz essa marca da maldade, da covardia, porque ela retira a contagem do tempo durante a pandemia da carreira do conjunto dos servidores públicos de todo o nosso país, que a gente nem está falando da questão de reposição da inflação, não estamos falando de reajuste, o que seria e que é muito importante, nós lutamos também por isso, por dignidade e valorização, mas a LC ela foi perversa porque ela congela e retira do cômpute da carreira dos servidores esse tempo da pandemia, onde foram servidores nas diferentes áreas de trabalho que fizeram enfrentamento, que estiveram o tempo todo lado a lado com a população, no sistema de saúde, na polícia, no sistema funerário, na educação, no judiciário, em todas as áreas dos serviços públicos. E essa LC 173 retira esse tempo, o que, na prática, significou na vida dos servidores e das servidoras, primeiramente, um enorme desrespeito, mais uma vez, um ataque moral aos servidores públicos, porque desprestigia, diz que a gente não trabalhou, como se a gente não tivesse trabalhado, e nós trabalhamos de forma atuante, firmes, para enfrentar a pandemia e tudo o que ela significou para o conjunto da população, mas também significa que, para ter os direitos que já foram conquistados historicamente, com muita luta, com muita greve, com muito enfrentamento, esse servidor tem que trabalhar quase 2 anos a mais, o que significa, na prática, uma nova reforma da Previdência contra os servidores públicos, que, para ter os mesmos direitos que eles já têm, eles vão ter que trabalhar quase 2 anos a mais. Então, essa casa não pode permitir que isso continue. A gente precisa reverter, descongelar essa maldade do ex-governo Bolsonaro contra os serviços públicos, porque é uma política de ódio contra os servidores públicos, contra os serviços públicos e contra a população. Então, a gente não pode normalizar. E, nesse momento, é muito importante a gente fazer essa audiência. A gente está aqui com quase 20 lideranças dos servidores públicos, do funcionalismo público, dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque a gente está num momento de reconstrução do nosso país. E a gente não vai reconstruir esse país sem valorizar as pessoas que trabalham de fato, que estão na ponta, sem a gente fazer justiça aos servidores, aos trabalhadores que garantem os direitos fundamentais. Então, é muito importante esse dia, porque a gente vai, mais uma vez, pressionar. A gente tem aqui, nessa Comissão de Administração e Serviço Público, o projeto PLP 21, que foi o meu primeiro projeto, quando eu cheguei aqui, que eu protocolei.
porque entendo o que significa isso para a gente que está lá na base. Eu que vim da base, estava na base até dia 31 de dezembro. Então, eu sei exatamente o que significa muito esse congelamento que ocorreu depois do LC 173. Então, foi nosso primeiro projeto protocolado aqui nessa casa. A gente já está se articulando com, né, a gente tem aqui nessa comissão, felizmente, porque não é uma tônica dessa legislatura, mas nós temos uma bancada bem importante, muito forte, muito unida em defesa dos servidores públicos, com outros, inclusive com outros partidos, para que peguem a relatoria para que o projeto também possa caminhar. Além de ter outras ações, a gente tem as ações no judiciário que seguem, a gente tem as ações nos territórios que seguem, porque a gente sabe que essa política de ódio e destruição dos servidores públicos e dos serviços públicos, ela é muito potente, por isso que a gente precisa atuar de forma organizada, coletiva e em diferentes frentes. E me lembro dessa luta lá em 2020, assim que a LC saiu, a gente já começou lá no estado de São Paulo, junto com o mandato do professor Carlos Janazzi, do vereador Celso Janazzi, dos sindicatos lá de São Paulo e também as confederações. Todo mundo percebeu que era, na verdade, mais uma forma de nos colocar uma derrota, de nos colocar um prejuízo. Então, a gente não pode permitir, lembrando que a grande maioria das servidoras são mulheres. Então, tem um recorte de gênero muito importante esse ataque, porque significa que, para a gente ter os mesmos direitos que a gente sempre teve, a gente vai ter que trabalhar 2 anos a mais. Então, assim, é muito injusto. Quero agradecer a parceria, a presença de todo mundo aqui, e tenho certeza que a gente vai sair daqui com encaminhamentos para que a gente possa avançar na retirada e no fim dessa maldade covarde, essa herança que precisa ser eliminada do ex-governo Bolsonaro.